Minha igreja eu chamo de terreiro. Meu altar eu chamo de congá. Minha missa chamo de gira. Acredito em Deus, a quem chamo de Olorum. Acredito em Jesus, a quem chamo de Oxalá. O meu céu é Aruanda. Os meus santos são orixás. Exu entidade me ensinou que se deseja algo, tem que conquistar. Pomba gira me ensinou que amor de verdade é conquistado, não amarrado. Os pretos velhos me ensinaram que a humildade, caridade, paciência e amor evoluem o espírito. Os caboclos me ensinaram que a felicidade é uma permissão que temos que dar. Boiadeiro me ensinou que os verdadeiros amigos são aqueles que estão ao seu lado sempre. Herês me ensinaram que a fé é o único sentimento puro que existe. Oxum me ensinou que o amor vale mais do que ouro. Omolu me ensinou que não há sofrimento algum em recomeçar tudo outra vez. Ogum me ensinou que nem sempre se vence uma batalha com uma guerra. Oxóssi me ensinou que eu só preciso de coragem para realizar os meus sonhos. Xangô me ensinou a acreditar na sua justiça e não na minha. Yansan me ensinou a vencer as batalhas da vida de cabeça erguida. Iemanjá me ensinou como é amar todos os seus filhos, independente das suas características. Oxalá me ensinou que para ser bom não precisa ser santo, mas que eu não faça mal a um outro irmão. Apenas respeite o meu sagrado. É só o que te peço. A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Deus os abençoe a todos nesta manhã. Estamos aqui iniciando mais um capítulo do propósito dos fins de semana, a qual está baseado na palavra: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que nós não padecêssemos, para que nós não viéssemos no nosso perder, morrer sem salvação eterna. Deus nos amou tanto, com um amor incondicional. Ele entregou seu único filho para que nós viéssemos ser salvos, Jesus Cristo veio a este mundo, esteve entre nós em carne e padeceu aqui nesta terra para levar sobre si, sobre o seu corpo, sobre a sua vida, todos os nossos pecados, todas as nossas, tudo aquilo que nos levava à condenação eterna, a um sofrimento eterno. Jesus comprou, essa dívida e levou sobre si. Então quero hoje expandir essa palavra, que Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa nos auxiliar. Coloquei aí, peço aos irmãos também que compartilhem esse vídeo de suma importância, para crescimento espiritual, para que você possa direcionar a sua fé de verdade, ao único caminho, que é Jesus Cristo, que Ele é a verdade, é Ele que nos leva à vida eterna. E postei aí esse vídeo dessa moça aí, dando aí o nome a cada entidade que ela colocou, como configurando como se fosse uma igreja, mas na verdade isso é apenas um engano, uma cegueira espiritual, que a pessoa foi criada, por uma tradição, por uma doutrina, foi criada pela família dessa forma, dos seus antepassados, e já os antepassados já tinham essa cegueira espiritual, já tinham essa tradição e vivem assim dessa maneira, Tudo que ela postou aí, todos os nomes, você pode ver que são tudo entidades, são tudo demônios, São tudo demônios, são anjos caídos, que se revelaram no céu, compraram uma briga, confiando e crendo nas palavras que Satanás anunciava, como uma forma de rebelião nos céus. Esses anjos foram atraídos por Satanás, foram enganados, e eles também foram expulsos do céu e estão entre nós como espíritos, como entidades, hoje denominados como demônios, Então cada nome que ela colocou ali são tudo entidades, demônios, que são usados, E quando essa pessoa ela se infiltra, quando essa pessoa ela cria uma intimidade com essa religião, com essas entidades, no final quem acaba sendo dominados são as próprias pessoas, acabam se tornando aí, cavalos, escravos dos demônios, que dominam a sua vida. No início é mil maravilhas,
Você pede, os demônios dão para você, mas depois, quando você não dá, os demônios, eles tiram a sua vida, eles tiram até a sua vida, eles destroem a sua família, eles destroem. Você pode ver que os nomes que foram dados ali são o típico de demônios que muitas vezes a verdadeira igreja tem a luta, muitas vezes, de expulsar da vida das pessoas, né? As pessoas, quando elas abrem os olhos e entendem o Evangelho, né? As primeiras entidades que são expulsas dessas pessoas são essas que essa moça colocou aí o nome de cada um deles aí, né? Pombagira, Preto Velho, são tudo entidades, né? Que aparentemente parece que fazem o bem, que são luz, mas não são. A própria palavra de Deus diz que até os demônios, até o diabo se transfigura em anjos de luz, né? O demônio tem a capacidade, eles perderam o reino, eles perderam o céu onde eles estavam, mas os poderes eles não perderam, eles continuaram com o poder de fazer o que eles fazem, né? Que eles fazem tudo semelhante a Deus, né? Por isso que hoje também nós temos que tomar muito cuidado, precisamos do discernimento espiritual para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Até homens e mulheres hoje dentro da própria igreja muitas vezes são usados por demônios, por entidades, né? E o povo, na ingenuidade, muitas vezes, meu Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. Não, o poder é um dom que Deus dá, né? E isso não significa que Deus está na pessoa, né? Isso é prova da palavra de Deus, é prova na Bíblia, né? Que reis, né, reinavam sem a presença de Deus, como foi o caso de Saul, né? Eliseu, que tinha a unção redobrada, era uma pessoa boa, fazia o bem, mas diz a palavra de Deus que Eliseu morreu, né? Com unção não, ele morreu doente, diz a palavra, enfermo, né? E diz a palavra que ia passando um exército carregando um morto, né? E diz que vinham os inimigos e aquele morto acabou se tornando um fardo pesado. E a palavra de Deus diz que jogaram aquele morto numa cova ali. E aquele morto, quando caiu naquela cova, tocou nos ossos de quem? De Eliseu. Tocou nos ossos de Eliseu. Diz que quando aquele morto tocou nos ossos, o morto ressuscitou, né? Olha só, Eliseu já estava morto, já não tinha mais presença de Deus, nem a presença de Eliseu, né? O espírito de Eliseu, mas os ossos tinham unção, os ossos tinham poder, né? Então aquele morto tocou nos ossos e o morto ressuscitou. Então muitos estão mortos espiritualmente e estão sendo usados muitas vezes, né, com o poder que Deus vai embora, o Espírito Santo se afasta daquela pessoa, mas o poder, que é um dom, é um presente de Deus, Deus não tira o presente que Ele te dá. O poder está ali, né? E você pode usar. Se Deus se afastou daquela pessoa, é porque aquela pessoa já não estava andando mais na presença dele, né? Mas os dons ficaram. Então aquela pessoa pode usar o dom, né, para fazer o bem ou para fazer o mal, é uma decisão de cada um. Amém? Então este vídeo não é uma questão para ofender as religiões, não é uma questão de ofender a fé, né, dos nossos semelhantes, mas sim nós estamos aqui para cumprir um chamado. O que está em mim é o que me dirige a ensinar, a levar a palavra de Deus. Se eu não levo, se eu não anuncio essa verdade, né, eu sou conveniente ao pecado, né? Eu estou omitindo a verdade, e omissão é pecado. Eu vou pagar um alto preço. Eu vou levar o sangue do ímpio nas minhas mãos se eu não anunciar a palavra. A palavra de Deus diz que se eu ver um ímpio no pecado e eu não alertar aquele ímpio que ele está no pecado, ele morre e o sangue dele fica nas minhas mãos. Eu vou ser culpado, diz a palavra, diz lá em Ezequiel, né? E se eu anunciar, se eu ver o ímpio no pecado e eu anunciar para ele que ele está errado, está no pecado, né? E ele mesmo assim morrer no pecado, as minhas mãos estão limpas desse sangue, porque eu anunciei, eu levei a palavra, eu levei a verdade para aquela pessoa, né? Nós podemos ver na palavra de Deus que os discípulos da época, que eram apóstolos, você vê que os verdadeiros apóstolos da época, todos eles morriam, né? Eles eram presos, torturados,
condenados à morte, todos morriam, porque eles confrontavam o pecado. Hoje você vê o amorzinho de Jesus. Tem pessoas que estão no altar, só pregam o amorzinho de Jesus. Mas eu conheço pessoas, irmãos, falando em mim aqui, eu conheço pessoas que estão no altar, mas não gostam do pastor Xavier. Estão no altar pregando o amorzinho de Jesus, mas não gostam do pastor, tem ódio do pastor Xavier. E assim tantos outros que vivem uma mentira no altar, em cima do altar mentindo, pregando só o amorzinho de Jesus e não se convertendo e não denunciando o verdadeiro pecado. Os verdadeiros apóstolos da época, eles eram condenados à morte, irmãos. Ninguém levava um abraço, ninguém era presenteado, Quando os apóstolos entravam na sinagoga ou no templo, eles sempre arrancavam um ou dois de dentro deles lá. Eles não arrancavam uma igreja inteira, eles não arrancavam um povo inteiro de uma sinagoga ou arrancavam o povo inteiro dos templos, não. Um ou dois escutavam, entendiam e iam atrás dos apóstolos para aprenderem mais sobre o evangelho. Mas a maioria dos apóstolos, tirando João, que João foi torturado para morrer e não conseguiu morrer, Deus não permitiu ele morrer aos olhos dos inimigos. Tiveram que lançar ele numa ilha, e lá ele morreu de velhice lá, e na verdade nem foi de velhice, foi por vontade do Pai mesmo, a vontade de Deus, dizer, bom, assim, pode vir. Mas todos pagaram um preço por pregar o Evangelho de Cristo Jesus, pregar a verdade de Jesus Cristo. Então eu quero deixar essa palavra hoje, dizer para você vê que essa moça que colocou esse vídeo anunciou várias entidades, é fé para tudo que é coisa, irmãos. Mas só existe uma fé verdadeira que te leva à salvação eterna, que te leva a ter vida com abundância, que é a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Essas entidades, elas podem te dar o que você precisa aqui na terra. Pode te dar. Você pode ficar rico. Você pode ficar rico. Você pode ter mansões, você pode ter carros do ano, você pode se tornar um milionário. Essas entidades, eles te dão isso se você quer e você pagar o alto preço de sacrifício que eles exigem de você. Eles te dão. Mas é aqui nesta terra. E aqui nesta terra, aqui nesta vida, você pode viver 100 anos, como você pode viver apenas 20 anos, ou 50 anos, vice-versa, e assim por diante. Aqui é limitado, aqui você tem hora marcada, vai chegar uma hora que Deus vai dizer, bom, deu, acabou. E aí acabou. É limitado. Mas a eternidade, já diz a palavra, é eternidade, é para eternidade. E eternidade é eternidade. E se você ficar servindo a essas entidades, você vai ter uma vida até abençoada aqui nesta terra, mas vai ter a vida eterna na perdição, sem ter chance, sem ter oportunidade de redenção. Vai sofrer a eternidade toda, para o resto da sua eternidade, o resto da sua vida. A vida não acaba, irmãos, a vida se inicia. Termina esta vida, se inicia outra. E essa outra tem dois caminhos, o céu ou o inferno. É com Deus ou é com o diabo, é com Satanás. E nós temos que anunciar, nós temos que pregar a verdade. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna. Como ontem, quando eu vi esse vídeo, que o senhor ali postou, eu aproveitei para evangelizar ele com todo respeito. Evangelizei ele ali, falei do amor de Cristo. Falei para que não se ofendesse, mas que sim, se arrependesse e abandonasse essas práticas e viesse para Cristo Jesus, recebesse Jesus Cristo de verdade, que amou ele de tal maneira que morreu numa cruz, provou seu amor não com palavras, mas sim com o sacrifício na cruz, com seu sangue, levando sobre si o pecado dele, o meu pecado, o pecado da humanidade. Vamos entrar na palavra então, para nós deixar esta palavra e compartilhe com todos, com amigos, com irmãos, com familiares. Peço à religião que for assistir, que não se ofendam, não se entristeçam,
se entristecer, isso vai ser impossível que a pessoa não se entristeça, mas que possa refletir e que possa deixar o Espírito Santo entrar no seu coração de verdade, não essas entidades, e possa convencer você que o único caminho justo e que te leva a Deus de verdade, que te leva a Deus, é somente por Jesus Cristo, pelo Filho amado. Eu falei também para esse senhor, quando ele postou esse vídeo, essa moça, eu peguei e digo, que pena que nenhum deles, nenhuma dessas entidades, nenhum desses santos que foi anunciado aí, nenhum deles morreu por mim para me salvar. Nenhum deles morreu. Somente Jesus Cristo de Nazaré morreu por mim, levando sobre si os meus pecados, levando sobre si a minha condenação. Ele comprou a minha dívida. Cada um de você, até você que serve essas entidades, Jesus morreu por você também. Você é uma pessoa valiosa. Você é uma pessoa que tem valor, porque Jesus pagou um alto preço por você. Você tem esse valor também. É somente você abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos espirituais e receber a palavra da verdade em seu coração e deixar o Espírito Santo agir, convencer você. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui para nós concluir essa mensagem de hoje, que o propósito é: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que nós não viéssemos padecer. Deus não mandou entidades, não mandou santos, não mandou anjos, não. Ele entregou o próprio filho para morrer por mim e por você. Olha só o que diz João capítulo 5, no versículo 22. Diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O Pai não julga, eu não estou julgando, eu estou apenas levando a verdade. Eu não estou julgando, não estou condenando, estou levando a verdade. Muitas vezes o pecador, quem está no erro, sempre tem uma desculpa para dar. Eu me afastei porque todo mundo acusa, todo mundo fica condenando, né? Os pecadores mesmo que pecam com prazer, que já estão cegos, conscientes, eles têm essa frase, cara. Tem essa frase na mente, essa frase cauterizada. Fulano só condena, fulano só isso e aquilo. Não, irmão, ninguém está condenando ninguém, apenas estamos te alertando que pecado é pecado. O preço, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito da vida é a graça. Nós estamos mostrando para você, o que o pecado vai te levar a fazer, para onde o pecado vai te levar, e também estamos te mostrando a graça, que é a que te salva, é a que perdoa, é a que liberta. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O Pai deu poder e autoridade para Jesus Cristo de Nazaré julgar, dar o juízo. Jesus Cristo está aqui neste momento, eu creio de todo o meu coração. É Ele que está me conduzindo a levar a você, talvez do meu jeito diferente. Tem outros que são mais mansos, eu já sou mais explosivo, né? Mas a palavra de Deus mostra esse tipo de pessoas. Elias era uma pessoa explosiva. Todos que enxergavam Elias diziam: mas tu já veio para me perturbar, dizia o rei Acabe para Elias, porque Elias era explosivo, ele levava a palavra, ele levava a mensagem de salvação, de condenação. Eliseu era manso. Depois nós vemos no Novo Testamento que João Batista era explosivo, ele chegava e dizia: quem vocês pensam que são serpentes? Quem vocês pensam que vai livrar vocês do castigo eterno? Era explosivo. Aí veio Jesus, manso. Então, a única coisa que Deus não permite num servo de Deus é ele pecar e depois querer pregar palavras, dar lição de moral. Não, isso não, mas o jeito da pessoa ser, Deus usa. Tá? Então talvez eu seja mais explosivo para anunciar, e as pessoas podem dizer: não, mas o pastor Xavier só condena, só julga. Não estou julgando, não estou condenando, apenas estou lhe anunciando a verdade que te salva. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho. Você tem que honrar, conhecer a verdade,
conhecer o propósito de Deus através do Filho e começar a honrar o Filho. Por quê? Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Acabou. Se nós, todos que são da religião, eles creem no Deus, eles creem em Deus e Deus é bom, todo mundo vai a Deus, é o que eles pregam. É verdade, Deus é bom e todos nós vamos nos apresentar a Deus, independente de religião, independente da crença, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus, mas não vai ser para receber o galardão da vida eterna, mas sim para receber o juízo das mãos do Filho. Porque o mistério da palavra é esta: o Filho é Deus encarnado em Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus deixou de toda a sua glória, de toda a sua honra para se tornar homem. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, deixou o seu momento glorioso de estar no trono para estar entre nós, para viver como nós e para nos ensinar e nos mostrar o caminho. Mas isso é um mistério, a gente não consegue explicar essas coisas, a não ser no grande dia. O Filho é o Pai e o Pai é o Filho. Amém? Então, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Que mais? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Vejam, ouvirão a voz do Filho de Deus, não das entidades, não a voz da Virgem Maria, não a voz do São Jorge, não a voz do fulano ciclano, não a voz de anjo, não a voz de Gabriel, não a voz de Miguel, apenas a voz do Filho do homem, a voz de Cristo Jesus, porque Deus deu essa autoridade a ele. Olha só, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha só isso aqui, ó. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Deus deu essa autoridade para o Filho. Que mais? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos que estão descansando no Senhor, Jesus vai vir com poder e glória e vai chamar cada um pelo seu nome. Porque ninguém está no céu, ninguém está no inferno por enquanto, todos estão dormindo. Mas chegará Jesus no grande dia e não virá mais. E ele não vai vir como um advogado para julgar a tua causa. Ele está julgando agora, neste momento. Ele está julgando agora, através desse servo. Ele está julgando a tua causa agora. Ele está anunciando os caminhos. Ó, a bênção se andares comigo. A maldição se andares com a religião, com as coisas erradas, com a fé errada. Agora Jesus está sendo advogado. Ele está julgando a tua causa diante do Pai, em proteger, em te guardar e te defender. Ele está te defendendo neste momento, te apresentando as causas. Mas no grande dia Jesus vai vir não mais como advogado, mas ele vai vir como juiz, trazendo já o juízo. O juízo significa que a pessoa já foi condenada, já foi julgada, e ele vai vir apenas para separar as pessoas das ovelhas dos bodes. As ovelhas, para aqueles que creram e receberam Jesus Cristo e buscaram andar conforme a vontade dele, para o céu, para o reino do Pai, e para o inferno, aqueles que não quiseram. Vai separar as ovelhas dos bodes. Jesus não vai vir como um anjo bondoso, e não, diz que no grande dia será de grande temor, de grande tormento a vinda de Jesus, porque muitos vão se desesperar, muitos vão querer receber Jesus na hora, mas vai ser tarde demais, já acabou, não tem mais. Jesus já vem com a sentença na mão, já para entregar e já para separar.
A palavra de Deus diz que Jesus vem entre as nuvens com poder e glória, junto com os seus anjos, para separar as ovelhas dos bodes. Acabou, não tem mais volta. Agora é o momento de você ouvir a palavra e tomar uma decisão de sair do mau caminho, de se arrepender dos pecados e vir para Jesus. Receber Ele com amor no coração, porque Ele amou primeiro. Não fomos nós que amamos Ele primeiro, não, Ele nos amou. E quando nós o recebemos, o amor dele veio sobre nós. E hoje nós aprendemos a amar as almas de verdade por causa do amor de Cristo, não pelo meu amor. O meu amor é carnal. O meu amor é carnal. Eu posso amar uma pessoa hoje, mas se ela me falar qualquer coisa, eu já estou odiando ela, não quero ver mais ela, acabou a história. Mas o amor de Cristo é o amor que perdoa, o amor que sofre, é sofredor, é manso, é consolador. E que mais para nós finalizar aqui? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida eterna, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Todos vão ser acordados, todos agora estão no sono, estão dormindo, esperando o reino dos céus, esperando o reino do céu. Quem é o reino dos céus? É Jesus, o Pai. Ele é poderoso, Ele é glorioso. Jesus é poderoso, meus amados, não há outro. Jesus é tudo que nós precisamos, Jesus é tudo que nós necessitamos. Olha só aqui para nós finalizar, veja João capítulo 5, versículo 22 em diante, que eu li para você. O Pai deu poder e deu autoridade para Jesus, para o grande dia, para o grande juízo. Olha o que fala aqui de Jesus a palavra, olha o que a palavra fala de Jesus, e na verdade a palavra é Jesus, é Deus. Para nós finalizar, de sorte, aos Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha só, sendo em forma de Deus, Jesus é o próprio Deus, mas é um mistério, nem eu sei como explicar, o Espírito Santo que tem em mim também não me revela, mas no grande dia ele vai revelar esta verdade. Olha só, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele desceu do seu trono e se fez como nós. Ele teve os mesmos sentimentos que nós, só não tinha pecado. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus olha só, para você, isso aqui é para você que serve a religião, para você abandonar isso tudo aí, tudo isso aí é uma mentira, é um engano de Satanás. Sair do meio dessas imundícies, irmãos. Olha só, pelo que também Deus o exaltou, Deus colocou Jesus nas alturas, para quê? Soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele está dizendo, os anjos vão se dobrar ao nome de Jesus, os homens vão se dobrar no nome de Jesus, e os demônios têm que se dobrar no nome de Jesus. Deus deu essa autoridade para Jesus. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra, irmãos, palavras. E como servo, eu tenho a obrigação de anunciar estas verdades a todos os ouvintes, Eu pago alto preço pelo Evangelho de Cristo, anunciar Cristo para você. Eu não vivo numa caixinha, dentro só de uma igreja para pregar Jesus, não. Eu saio e anuncio, porque a palavra de Deus nos ordena, lá em Marcos, para finalizar aqui, irmãos, vá compartilhando, compartilhe. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos a obrigação, quem tem chamado, temos a obrigação de anunciar o evangelho. Quem crer e for batizado, tanto nas águas como batizado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo, é uma pessoa em nós, é o selo que nos leva ao céu.
é o que nos leva à consciência a Cristo Jesus e de Cristo para o Pai. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos conforta, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos mantém de pé, né? Então o batismo aqui vale tanto para um como para o outro. O batismo nas águas, da morte da criatura, do arrependimento, né? Redenção dos pecados, né? E o batismo no Espírito Santo, que esse vem por Cristo Jesus, né? O batismo no Espírito Santo vem pelo batismo pelas próprias mãos de Cristo Jesus, amém? Você crê, você recebe Jesus Cristo e você recebe o batismo do Espírito Santo sobre a sua vida, né? E que mais? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você não crê, você prefere crer na religião, nas entidades, em demônios, em santos, você por si só já é condenado. Não é eu que estou condenando você. Porque o fulano só gosta de condenar os outros, julgar. Não, eu não julgo e não condeno. As suas atitudes é que julga você e é o que condena você. E há uma pessoa, só há uma única pessoa que pode arrancar você dessa condenação, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Irmãos, essa é a palavra de Deus hoje, o propósito. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que nós não viéssemos a padecer. E esta é a palavra de hoje, junto com este vídeo que eu coloquei aí. Não é para ofender, mas sim para anunciar o Evangelho de Cristo. O verdadeiro cristão vai pagar o seu preço. E eu estou disposto a pagar o preço por pregar o Evangelho de Cristo. Que Deus possa me guardar, me proteger, e que você que é cristão de verdade, possa orar por mim, orar pela minha família, orar pela minha vida. Amém? Irmãos, essa é a palavra de Deus. Compartilhe, não deixe de compartilhar e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.